Então, boa tarde, boa noite. Agora ainda é tarde. E eu falei na semana passada, há 15 dias atrás, sobre a teoria de grafos e a teoria espectral de grafos, principalmente o teorema do Nikiforov, que nós discutimos que se G é um grafo, vou colocar o caso especial, e μ de G é o raio espectral de G, e μ de G passa de n-2, onde n é a quantidade de vértices que tem no gráfico. Então G é hamiltoniano. Esse foi o assunto, o fechamento da palestra que eu dei. Esse chamado resultado de Nikiforov e Fiedler. Esse μ de G é o maior alto valor de A de G. É o maior alto valor da matriz de adjacência do gráfico. Então, tudo isso eu falei no seminário passado. μ de G é o maior alto valor da matriz de adjacência. Por Perron-Frobenius, sempre existe um maior alto valor e ele é positivo. Então, ele é chamado de raio espectral. E a teoria diz que quando μ de G passa disso, o grafo é hamiltoniano. Tem um ciclo hamiltoniano. Aí, só lembrando, o ciclo hamiltoniano é um percurso pelos vértices do polígono do gráfico. É um percurso, uma poligonal sobre os vértices, passando por todos os vértices uma única vez e voltando ao vértice inicial. Então, ultimamente, eu ando estudando isso, interessado em estudar uma coisa que chama gráfico de um grupo. E o gráfico de K de um grupo, também podemos calcular ciclo hamiltoniano nesse gráfico. Então, meu interesse é aplicar essas técnicas em gráficos de K, específico para a teoria de grupo. Mas essa é uma pesquisa que ainda estou aprendendo algumas coisas sobre esse assunto. E aí, com foco em calcular o maior alto valor, nós temos que calcular alto-valores. Então, aí entra a fatoração QR. A fatoração QR é um dos melhores procedimentos, vamos dizer. A fatoração QR, na verdade, é um resultado matemático, mas podemos usar a mesma para criar um algoritmo, e esse algoritmo é o que existe hoje melhor em termos de computação de alto-valores de uma matriz. É o que é mais eficiente porque evita muitos erros de arredondamentos e etc. Então, as aproximações pela fatoração QR são muito boas. Tem erros bem menores do que outros métodos. Então, o objetivo hoje é não falar em teoria de gráfico, mas ir para a parte computacional, a parte numérica. Na verdade, um pouco de cálculo numérico e álgebra linear, certo? Análise numérica. Aí acho que eu vou ler um pouquinho. A fatoração QR é um método numérico adequado para calcular uma aproximação para os altos valores de uma dada matriz, que evita o crescimento rápido de erros de arredondamento. Esse rapaz aí foi o que publicou alguns artigos sobre isso, que é o Franz. Já um senhor, né? O Franz, ele inventou essa fatoração. Na verdade, a fatoração QR já existia, aí ele pegou essa fatoração QR e criou um algoritmo para resolver o problema de altos valores de uma dada matriz. A priori eu não vou falar que tipo de matriz, daqui a pouco vamos dizer qual é. Então esse é o Franz. E matemáticos envolvidos nesse processo, quando que começou a pensar em desenvolver esses algoritmos
mais eficientes para procurar autovalores. Então, quem é da engenharia sabe muito bem que quando você tem fenômeno de vibração, então você tem fenômeno de vibração, por exemplo, fenômenos que envolvem molas acopladas, então você tem aqueles problemas de 2 graus de liberdade, 3 graus de liberdade, fenômeno de vibração. E esse fenômeno de vibração, pela física clássica, você tem a força da mola, dada pela lei de Hooke, lá, o menos kx, onde x é a distensão, o K é a constante da mola, e você tem a força aplicada sobre a mola, você que vai fazer o sistema se movimentar, e a força é dada pela lei de Newton, né? Que é massa vezes aceleração, onde a aceleração é a derivada segunda da posição. Então você tem a derivada segunda, e você tem a lei de Hooke, tem só a função x, então você vai ter derivada segunda, então você tem derivada segunda e função, você vai ter equações diferenciais para estudar vibrações. Só que se você tem várias molas, acopladas, você vai ter para cada mola ali, ó, você vai ter uma equação diferente. Então, para esse sistema acoplado de molas que vibram, você tem um sistema de equação diferenciada. Então, isso daí o pessoal de engenharia, principalmente de engenharia mecânica, que deve ver alguma coisa sobre isso em vibrações. Né? Sistemas de equações diferenciais associados a grau de liberdade, sistemas com massa mola acoplados, para, por exemplo, criar amortecedores, etc. E aí, na Segunda Guerra Mundial, então, eles estavam interessados em estudar fenômenos de vibrações na Segunda Guerra, por vários motivos. E aí, esses fenômenos de vibrações são estudados usando teoria de altos valores. É uma forma de resolver problema de sistema de equações diferenciais via altos valores. Tem várias maneiras. Podemos usar método de variação de parâmetros, podemos usar altos valores, podemos usar matriz, exponencial de matrizes. Então tem várias técnicas para resolver sistemas de equações diferenciais. Em geral, a gente não dá isso no curso de equações diferenciais aqui, que não dá tempo. Quando dá, a gente fala muito superficialmente. Mas, com o objetivo de estudar vibrações, na época da Segunda Guerra Mundial, aí surgiram alguns desses, esse aqui é o famoso Householder, que desenvolveram alguns métodos para resolver esse problema de encontrar autovalores e autovetores. Só lembrando que a procura de autovalores estava associada a resolver problemas de vibrações. Era um problema mesmo de engenharia na época da Segunda Guerra. O Householder tem os chamados refletores de Householder, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu quero entrar na fatoração que é propriamente dito. Mas o refletor de Householder, ele pode ser aplicado num vetor, mas ele pode ser aplicado numa matriz. Como a matriz tem várias colunas, o refletor de Householder, ele atua em cada linha da matriz, não cada coluna da matriz. E esses refletores têm a propriedade de transformar uma matriz simétrica, por exemplo, em uma matriz tridiagonal. Então, qual é a cara de uma matriz tridiagonal? Vou pôr aqui. Essa matriz, quem já fez cálculo numérico vai fazer um dia, vai ver que isso aparece lá, por exemplo, quando a gente estuda resolução de sistemas não lineares, método de Newton, Douglas sabe, lembrei, Newton modificado, e ter os métodos para resolver sistemas de equações não lineares. Então, por exemplo, aparece lá essa matriz tridiagonal lá no cálculo numérico. Então, a matriz tridiagonal ela tem 3 linhas só. 3 linhas diagonais, que essas aqui. Essas aqui, isso daqui tudo é 0. 0, 0. Essa matriz é tridiagonal. Então, essa matriz tridiagonal não é simétrica. Aqui é C1, aqui é B1.
Para ser simétrica tem que ser B1, B1, B2, B2, Bn-1, Bn-1. Então essa aqui é uma tridiagonal geral, mas a gente pode criar tridiagonal simétrica a partir de uma simétrica. Então, esse daqui é o Francis, que é esse nosso colega, que é o Francis. Ele inventou o procedimento da fatoração QR para procurar autovalores. Só que no caso especial que eu vou tratar, e aí entra a teoria de grafo. Na teoria de grafo, a matriz de um grafo é simétrica. Então, meu interesse aqui é estudar a fatoração QR para a matriz simétrica. Pode-se aplicar a fatoração também para a matriz não simétrica. Também tem como fazer uma modificação. Isso não vai ser tratado aqui. Só vou tratar do caso simétrico, que é o caso em que a gente pode associar com a teoria de grafos. E aí o Hausholder, que é esse aqui é o sujeito do Hausholder, todos eles são alemães, esses camaradas aqui, tudo na época da Segunda Guerra, né? Então, eu não sei se esses caras tudo migraram também para os Estados Unidos, que teve aquela confusão na época da Segunda Guerra lá, então o povo foi tudo para os Estados Unidos. Né? Mas esse alemão, o Hausholder, inventou o chamado refletor de Hausholder, e ele é aplicado sobre matrizes tridiagonais, simétricas e invertidas. Existem outras técnicas, que eu não vou falar aqui. Outros métodos são os métodos da potência. Método da potência, que encontra uma aproximação para o maior autovalor e um dos seus respectivos autovetores. Tem esse algoritmo, chamado algoritmo da potência. Esse algoritmo da potência, ele é pior em termos de erro de arredondamento. Por exemplo, se eu pegar um grafo muito grande, ele pode ser que as soluções geradas por ele não sejam boas, porque ele pode errar durante o processo, as iterações, pode acumular erro de arredondamento. Então o resultado pode não ser muito bom. Então, tem o método da potência, para ser conhecido também, só que o método da potência só acha o maior autovalor. Para mim, em especial, que estou estudando teoria de grafo hamiltoniano, para mim o maior autovalor é o que basta. Porque para o Perron-Frobenius, que eu falei no último seminário, para o Perron-Frobenius esse maior é o raio espectral. Então ele já serviria para mim, usar o método da potência. E ele acha um autovetor também, associado. Aí vem as técnicas de deflação. O que são as técnicas de deflação? Técnica de deflação, ela vai pegar o maior autovalor e a partir dele constrói os outros autovalores. Certo? Aí qual a vantagem da fatoração QR? A fatoração QR ela acha todos. Dada uma matriz 50 por 50, eu vou achar todos os 50 autovalores. Certo? E outra coisa, quando a matriz é simétrica, a gente discutiu já, quando a matriz é simétrica, os autovalores são reais, não vai aparecer complexo. Isso também falamos no último dia. Matriz simétrica tem autovalores reais. Matriz simétrica, por exemplo, matriz de grafo é simétrica. Então só vai ter autovalores reais, não vai aparecer complexo. Então, o método da potência só acha o maior autovalor. As técnicas de deflação, elas determinam os outros autovalores da matriz. Se a gente quer só um, o maior, basta usar o método da potência. Se a gente quer achar todos, aí a gente usa técnicas de deflação chamadas. Então, as técnicas de deflação, por exemplo, foi desenvolvida aqui, uma delas, né, tem várias, por Helmut Weyl. Esse daqui foi orientador do meu orientador mestrado, que coloquei até aqui, foi o Weyl. Ele é conhecido, então, eu sou da área de teoria de grupo, ele é conhecido na teoria de grupo. Esse cara aqui fez muita coisa em teoria de grupo. Muita coisa. Douglas deve ter estudado bastante coisa sobre isso. Por exemplo, um resultado aí, Douglas, conhecido é que o subgrupo de Fratini de um grupo finito vai ser sempre nilpotente.